temos uma mensagem hoje, queridos, que eu considero direto do céu para nós. Eu quero dizer para você que ela não termina hoje. Ela vai terminar na Santa Ceia, domingo que vem. Então hoje você vai ficar com aquele gostinho de quero mais. Eu queria um pouco mais. Amém? Nosso tema, decida ainda hoje. Vamos todos juntos? Nosso tema é ainda hoje. Na nossa última Santa Ceia, nós falamos sobre Shalom. Quantos se lembram? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Todos juntos. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Uma experiência sobrenatural que tem tocado-nos de uma maneira completamente diferente. Eu confesso para você que essa mensagem, como eu preguei, ela tem falado e ela tem fervido em mim e em minha casa. E tem sido algo sobrenatural. Em seguida, o pastor Marcelo veio e ministrou uma nova experiência. Quantos se lembram? Queridos, quantos de nós precisamos de fato viver uma nova experiência? Quantos de nós caímos no burnout espiritual? Achamos que está bom demais. Achamos que aquele momento no Espírito Santo que um dia eu vivi me sustenta para o dia de hoje. Vivendo de testemunhos de anos atrás. Uma época atrás, houve um tempo, e logo em seguida, essa mensagem do pastor Marcelo, uma nova experiência, a apóstola ministrou: a porta da mudança começa pelo lado de dentro. Semana passada, quantos estavam aqui? Uau! Hoje o Senhor ele vai linkar todas essas mensagens nessa, e nós vamos finalizar no domingo que vem. Enquanto eu orava, queridos, por essa mensagem, eu senti bem forte no meu espírito ele dizendo para a igreja: é necessário tomar uma decisão de fato e verdade. Cada um de nós vivemos algo que precisa ser despertado. Vivemos algo que precisa ser aberto. A Bíblia vai dizer que o Senhor ele está à porta e nós é que abrimos essa porta. Nós decidimos se entra ou se não entra. Nós convidamos e às vezes ele fica à porta esperando o completar do convite, mas se a porta não for aberta pelo lado de dentro, nada vai acontecer. Hoje eu creio ser o dia exatamente desta decisão, a importância dessa decisão a ser tomada por cada um de nós. Porque Shalom fala sobre decisão, sim ou não? A decisão de ter nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Uma nova experiência fala de decisão. Eu decido ou não ter uma nova experiência. Eu decido ou não continuar a viver a vida a qual vivo. Talvez uma vida de ascensão, talvez uma vida de declínio, ou talvez uma vida mediana, medíocre. Sim ou não? A decisão sempre será de cada um de nós. E uma nova experiência o Senhor tem para nós. Eu posso ouvir um amém? A decisão de uma nova experiência é nossa. Ela precisa ser nossa. Cada uma dessas mensagens nos direcionam exatamente ao ponto chamado hoje. Quando Jesus bater, irmão, abra a porta. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: quando Jesus bater, abre a porta. É você que decide isso. Eu quero convidar você a tomar essa decisão nessa manhã. Eu quero convidar você a tomar uma decisão definitiva. Decisão fala sobre tirar um pedaço. Decisão é algo cirúrgico. Quando você vai fazer uma cirurgia, se você tem um nódulo, faz-se uma incisão, abre e retira o nódulo. Mas quando você tem um membro do seu corpo que não funciona mais e está apodrecendo o restante do corpo, você precisa decidir tirar esse membro, cortar. Decisão fala cortar fora aquilo que não é mais para o tempo de hoje. Fala comigo. Eu decido cortar fora o que não é mais para o tempo de hoje. Aplauda ao Senhor por essa oração sua, em nome de Jesus. Aleluia!
Existem de fato momentos que nos deixam deslocados, decisões que nos deixam desconfortáveis. Eu preciso contar para você como eu fico quando eu estou em um momento decisivo na minha vida. Quando eu preciso tomar de fato uma decisão. A minha esposa, que me conhece como ninguém, ela sabe que eu adoeço. Apóstolo, como assim? Sim. Eu fico tão intro, eu fico tão reflexivo, que eu perco um pouco a paciência, eu fico inconstante, os meus pensamentos ficam confusos por causa da tomada de decisão. Todos nós, irmão, talvez você ache que é só você, não, todos nós, em um momento decisivo da nossa vida, fica completamente desconfortável. Apóstolo, por quê? Porque é cirúrgico, você vai perder um pedaço, você vai deixar algo para trás, ou você vai colocar algo novo ali, ou você vai tomar a decisão de viver o novo realmente. Decisão é algo difícil para cada um de nós, mas é de muita importância para continuar a dar o próximo passo. Você pode dizer isso comigo? Decisão é importante para dar o próximo passo. Como disse, decisão é cortar, é mudar o que está e tomar a decisão de um novo rumo. Isso é deixar algo para trás. Tomar a decisão de ser tempo integral foi difícil para mim. Tomar a decisão de ser pastor dessa igreja em todo o tempo da minha vida foi difícil para mim. E foi uma decisão que eu procrastinei ela durante um ano inteiro. Eu recebi uma palavra de Deus para abrir mão de todas as nossas empresas e viver sob os cuidados totais de Deus. Apóstolo, mas quando o senhor tinha a empresa, o senhor não tinha um cuidado? Eu preciso da garrafa. O senhor não tinha os cuidados de Deus? Claro, era Ele que enviava a mim todos os meus clientes, e eu dependia constantemente dele, obrigado. Eu dependia constantemente dele para o meu sustento. Em todo tempo, eu dependia de Deus. Só que chegou um tempo em que ele disse o seguinte: agora, eu não quero mais a força do seu braço. Eu quero que você dependa integralmente. Eu falei, Senhor, o senhor está falando sério? Sim, eu estou falando sério. Essa decisão, irmão, eu procrastinei ela durante um ano. Apóstolo, por quê? Porque eu tive que abrir mão de algo que poucas pessoas abrem. Eu tive que abrir mão de um salário muito bom. Eu tive que abrir mão de liberdade de ir e vir a qualquer que fosse o restaurante em Uberlândia. Ah, não, estou cansado, vou em Caldas. Ah, estou cansado, vou na casa do fulano em outra cidade. Ah, não, vamos ali e vamos. Eu tive que abrir mão da liberdade dessa tomada de decisão sem planejamento. Hoje a gente viaja, mas precisa ter um planejamento financeiro. Por quê? Porque o meu salário não é mais o mesmo. Eu não tenho mais as empresas que me sustentam e me custeiam a minha família. Estão me entendendo, sim ou não? Essa decisão eu tive que procrastinar. Eu procrastinei ela durante um ano. E eu creio que aqui também tem pessoas que precisam tomar uma decisão, ou que estão para tomar, ou que vão chegar um tempo de tomar essa decisão. Talvez você já vem procrastinando uma decisão na sua vida. Apóstolo, o senhor está falando de parar tudo e viver tempo integral para a igreja? Esse fui eu. Eu estou falando de mim. Mas a decisão que cabe a você, eu não sei em qual esfera está, mas eu acredito que o Senhor vai falar contigo hoje. Eu posso ouvir um amém? A questão é: quanto nós estamos dispostos a deixar para trás? Quanto estamos dispostos a deixar para trás? Afinal de contas, o que é tomar uma decisão? É cortar fora o que não faz mais parte da sua vida. Apóstolo, o que é decisão hoje, nesse dia? Cortar fora o que não faz parte mais da sua vida. Essa decisão, ela é cirúrgica e dolorida. Repita comigo: lesh lehá. Não, fala com fé. Lesh lehá. Daqui um pouquinho eu vou te explicar o que é lesh lehá.
Mas só de você ter falado, na medida em que você falou, só de você ter soltado essa palavra, o Espírito Santo de Deus agora, ele tem conexão suficiente para te levar para esse momento. Porque essa foi a ordem que Deus deu para Abraão. Quando Deus chama Abraão e fala para Abraão: Abraão, eu quero que você saia do meio da tua parentela e vá para um lugar onde eu te mostrarei. Deus estava falando para Abraão: Lech-leha. Deus estava falando para Abraão: Abraão, chegou o momento em que eu quero que você tome a decisão mais difícil da sua vida agora. Às vezes hoje você vai tomar a decisão mais difícil da sua vida e daqui 5 meses você tem que tomar outra. Daqui 5 anos você tem que tomar outra. E assim vamos. Sempre vamos estar nessa zona de conflito, porque Deus, ele não vai nos deixar em zona de conforto. Ele sempre vai nos colocar em zona de conflito. E quando Deus chega a Abraão e dá essa ordem, irmão, algo acontece. Abra comigo a tua Bíblia em Gênesis capítulo 12, verso 1, eu quero ler com você. Diz o seguinte a palavra do Senhor. O Senhor tinha dito a Abraão: deixa a sua terra natal, os seus parentes e a família do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, fala comigo, então Abraão partiu. Segura esse então aí, guarda isso aí. Como o Senhor havia o instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Olha só, perceba comigo sobre esse texto. Preste muita atenção em mim aqui agora, por favor. Se possível for, não vá ao banheiro. Se possível for, não tome água. Segura o seu xixi. O número 2 eu não vou falar. E fica com sede um pouquinho, para que você não perca nada. Presta atenção, eu quero elucidar para você, trazer a luz para você em 3 pontos de muita importância nesse texto, que cabe para a sua e para a minha vida. Eu preciso que você entenda sobre algo. Deus se revela a Abraão. Só que Deus não se revelou a Abraão por uma vontade de Abraão. Deus se revelou a Abraão por uma vontade dele para Abraão. Entenda, Deus, quando ele se revela para cada um de nós, ele não se revela por causa da sua vontade, por causa do seu sonho, por causa do seu projeto. Ele se revela para você por causa da vontade excelsa dele para a sua vida. É dele que vai emanar a transformação necessária que você precisa para a sua vida. Deus se revela a Abraão e o conduz a um momento decisivo na vida. Deus dá a Abraão um direcionamento. Fala comigo, Deus dá a Abraão um direcionamento. Eu quero dizer para você, o Senhor hoje, ele vai dar para você um direcionamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E coloca Abraão em uma posição difícil. De repente Deus aparece, irmão. Para analisar ou contextualizar a vida de Abraão. Abraão está num dia comum, como qualquer um de nós. Abraão está em um momento tranquilo, como cada um de nós. Ou talvez Abraão estava em um momento de dificuldade, como cada um de nós. E de repente Deus vira e fala: Abraão, sai da sua terra natal. Levanta a mão aqui quem é de fato nascido e mora aqui em Uberlândia. Olha só, nós temos um número. Agora levanta aqueles que não são de Uberlândia. Olha aí, o número é maior. Um dia o Senhor falou para você e você não compreendeu assim, mas ele disse: sai da sua terra natal. Eu quero mudar a sua geografia. E eles trouxeram você, que não é de Uberlândia, aqui para essa cidade. Se nós fôssemos falar sobre dentro de Uberlândia, quem mora no Martins? Levanta a mão. Pronto. Ó, daqui a pouco tempo também, né, Dani? Mas o Senhor está tirando você do bairro da sua geografia de Uberlândia, trazendo para você para uma igreja central, no centro de Uberlândia. Ele muda também a sua geografia. Deus faz exatamente isso com Abraão. Abraão,
eu sei que você gosta da sua terra natal, mas eu preciso que você deixe ela para trás. Sabe o que Deus falou para Abraão? Abraão, a partir de agora, ou vai ou fica. Abraão, ou você experimenta o que eu tenho para você, ou continua do jeito que você está. Estão me entendendo? Deus é sim e Deus é não, irmão. Deus não tem o talvez. Deus não tem o espera daqui um pouco. Deus é sim ou não. Ou você toma a decisão de seguir o direcionamento, ou você toma a decisão de não seguir o direcionamento. Todas as duas opções existe uma consequência. E o primeiro ponto que eu quero trazer à luz para você, refletir com você aqui, nesses 3 pontos de importância é, primeiro, Deus define o que Abraão deveria deixar para trás. Fala comigo, Deus é que define o que ou quem eu deixo para trás. Simples, é fato. Deus diz para Abraão, sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai. Chego a arrepiar. Tudo. Quando Deus fala com Abraão desse jeito, você concorda comigo que Deus estava tocando em 3 tesouros intocáveis de Abraão? Do ser humano. Deus estava tocando em pontos que é de muita dor para cada um de nós, irmão. Porque às vezes nós vemos mães que nunca emancipam seus filhos, mesmo depois de casados. Nós vemos filhos que nunca deixam a barra da saia da mamãe, mesmo depois de casados. Existem esposas que não emancipam seu esposo a dar de fato o tempo necessário para o seu trabalho. Existem esposos que não sabem ter administração na sua vida para dar de fato o tempo necessário para a sua esposa. É sobre isso que Deus está falando com Abraão. Abraão, o seu pai, os seus parentes estão tomando um tempo que seria só da sua esposa. Eu preciso te tirar daí. Ai, o grilinho, né? O silêncio. Deus não só disse a Abraão ir do nada, não. Ele revelou o que estava travando a vida dele. Esse primeiro ponto, nós temos os 3 pontos que travavam a vida do amanhã de Abraão. Apóstolo, como assim? A terra natal dele? Sim, Jesus disse que para muitos, o profeta não teria honra na sua própria terra. Entenda, não é uma regra, irmão. Mas muitas pessoas não conseguem ter honra na sua própria terra. Nem quando está longe consegue honra lá. E Deus olha e fala, Abraão, o que eu tenho para você não cabe dentro da sua terra natal. Então você vai ter que deixar ela para trás. Abraão, o que eu tenho para você não dá para você continuar com a parentela que você tem. Eles nunca vão compreender a prosperidade que eu tenho para você. Eles acham que eu vou prosperá-los igual eu prospero você. Não dá. Respira, igreja. Respira. Deus tira da vida de Abraão, ou dá, na verdade, Ele está dando a opção de Abraão escolher, de tirar da sua vida aquilo que travava a sua prosperidade, aquilo que travava o seu crescimento, aquilo que travava o futuro que Deus tinha para ele, propriamente dito. A pergunta que eu tenho para você nesse momento, você está disposto a fazer uma cirurgia e arrancar de você aquelas 3 coisas que te travam no seu passado, aprisionado no presente? Abraão estava no presente, aprisionado na raiz do seu passado. Vocês estão me entendendo, igreja? Estou achando que vocês estão caladinhos. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos chegar nesse ponto, o mesmo ponto decisivo de Abraão, de tomar uma decisão. Talvez você já chegou.
mas está procrastinando. Respira. Talvez você deveria ter tomado essa decisão e não tomou. Talvez hoje é o seu primeiro passo a entrar na decisão que Deus tem para a sua vida. Essa decisão pode estar ligada a inúmeros pontos da sua vida, inúmeras situações, pessoas, lugares, propriedades, trabalho, enfim, irmão, relacionamentos de amizades. Eu não sei qual é o ponto cirúrgico que você precisa admitir para Deus: Senhor, eu já deveria ter tomado essa decisão e até agora eu não tomei. Segundo, que eu quero trazer à luz para você, a consequência de tomar a decisão que Deus deu a ele. Qual foi? Vamos começar pela consequência dele não tomar a decisão. Mudaria a vida dele? Sim ou não? Não. Continuaria como estava. Ou pior. Mas vamos lá. Apóstolo Abraão tinha uma vida ruim? Não. Mas o açougueiro que me atende sempre fala: você está bem? Ele fala: tem espaço para melhorar. Tem espaço para melhorar aí, irmão? Tem. Abraão tinha espaço para melhorar e Deus queria melhorar. Só que para melhorar cabia a ele tomar a decisão. Se ele não toma a decisão, não haveria mudança alguma. Qual a consequência da decisão tomada por Abraão? Farei de você uma grande nação. Pronto, fica aqui comigo. Farei de você uma grande nação. Se Abraão decide não ir, haveria nação? Pronto. Nós precisamos ter a consciência, irmão, de que o que Deus tem não é só para nós. Existe uma nação que é tocada pela vida que nós temos. Existe uma nação que é tocada pelo testemunho que temos. Existe uma nação que é tocada pela vida que eu vivo, seja ela positiva ou negativa. Mas eu creio que a vida que você vive é uma vida próspera diante de Deus. Eu posso ouvir um amém? Aleluia! Reage, igreja! Oh! Ei! Deus está falando nesse lugar. Abraão já era quem ele poderia ser o resto da vida. Eu quero dizer que você já é quem você pode ser o resto da vida. Puxa o freio de mão, estaciona seu carro e fica. Ou toma a decisão de ser quem Deus tem para você. Toma a decisão de tomar posse do que Deus tem para você. Agora, ele tem a oportunidade de dar a Deus, dada por Deus, de se tornar outra pessoa, ter outro futuro, viver uma nova experiência. Terceiro ponto, a trazer luz para você nessa manhã: se a sua vida tocaria outras vidas. Terceiro ponto, consequência: a vida de Abraão tocaria outras vidas. Olha o que Deus diz: por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Irmãos, olha a responsabilidade de uma decisão. Abraão, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ou seja, Abraão, eu torno você hoje, se você aceitar o que eu tenho para ti, um canal de bênção, uma fonte que jorra vida na vida das pessoas. Abraão, eu estou tornando você, Abraão, um pináculo nesta terra, Abraão. Você se tornará um canal da minha bênção para a vida de outras pessoas. Ei, igreja, por que você não é um canal ainda? Se torne esse canal, igreja. Cheira lá blablabaçoi quando deblamacê. Torne-se esse canal. Não existe propósito maior na vida de uma pessoa que não seja abençoar vidas através da sua vida. Não existe maior propósito de pessoas, por estar perto de você, ser abençoado. De pessoas de ouvir o seu assunto, o assunto que sai da sua boca, será abençoado. Irmão, você precisa compreender isso aqui. Abraão estava diante, talvez, do momento mais difícil da sua vida, que poderia
ou não mudar o seu futuro. Apóstolo, quando isso vai acontecer comigo? Todo dia. Todo dia. Todos os dias. Você pode ou não ser uma bênção. Você pode ou não ser um testemunho todos os dias. Eu continuo ou não vivendo o novo de Deus. Lembra de Lester Ha? Quando se lembra? Era Deus falando para Abraão assim, ó: só pode alcançar o que tenho para você se de fato se conhecer como eu te conheço. Deus estava falando assim: Abraão, você ainda não se conhece. Eu preciso que você saia do meio disso tudo, vai para dentro de si e se conheça. Porque quando você se conhecer como eu te conheço, você vai saber que em mim você é ilimitado. Sabe o que Deus propôs a Abraão? Abraão, sai da sua terra natal. Abraão, larga os seus parentes. Abraão, deixa a família dos seus pais para trás e vai para um lugar que eu te mostrarei. Se você está nesse ponto de decisão, você pergunta: Senhor, para onde que é para eu ir? Se você está nesse ponto de decisão, você fala assim: Senhor, testifica mais 3 vezes. O Senhor vai usar um irmão que eu não conheço? Pode ser do coque. O Senhor vai usar um passarinho. E se o Senhor estiver nesse negócio, alguém vai ter um livramento de acidente. É assim que a gente faz ou não é? Aí eu fico imaginando Deus olhando para você: tem mais gente que fala com você igual eu, então? Ou você não está conhecendo a minha voz? Entende? Olha aí. Era Deus falando: Abraão, eu preciso que você se conheça. Eu preciso que você admita as suas vulnerabilidades. Abraão, admita os seus traumas. Abraão, admita as suas dependências sobre pessoas, as suas dependências emocionais, Abraão. Abraão, admita os seus pecados. Abraão, admita a sua fraqueza, porque dentro da sua fraqueza, o poder que há em mim é aperfeiçoado nela. Abraão, faz algo. Sabe o que Deus estava falando? Abraão, me entrega seu passado. Sacrifica o seu passado por mim, Abraão. Apóstolo, por que eu não cresço? Porque eu não abandono o meu passado. Você acredita que tem pessoas que acreditam que o passado é um testemunho? Irmão, o passado é uma história muito mal contada. O seu testemunho é a partir do momento em que você se encontra com Cristo. No dia seguinte você tem um testemunho: ontem eu encontrei com Cristo, a minha vida não é mais a mesma. Ah, mas eu fiz, eu aconteci. Irmão, isso você fez sem Cristo. Sem Cristo não é testemunho, é podridão de vida. Às vezes eu conto o que eu vivi antes de Cristo. Mas você acha que eu conto com orgulho? Você acha que eu conto com prazer? Irmão, quando o Espírito Santo de Deus traz uma lembrança do meu passado, eu falo: não acredito que o Senhor vai fazer eu contar isso aqui. Mas é interessante que quando eu conto também, levado, conduzido por Ele, sempre alcança alguém que está dentro da congregação. Mas eu quero te dizer, Abraão, sacrifica o seu passado. Assina o óbito, Abraão, da sua terra natal, você não vai voltar para ela. Assina o óbito, Abraão, desse relacionamento doentio que você tem com os seus parentes, com a família do seu pai. Assina o óbito, Abraão, amadureça. O que Deus estava falando era assim: Abraão, existem 3 coisas que não te permitem ser quem eu quero que você seja: sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai. Pronto. A pergunta que eu tenho para você: colide esses 3 pontos na sua vida, ou você tem outros 3 pontos que você precisa tomar a decisão cirúrgica de tirar da sua vida? Nós precisamos fazer uma cirurgia de retirada do nosso passado, irmão. Se o seu passado te aflige hoje, é porque ele não está resolvido.
A nova história, a nova experiência, o Shalom nunca acontecerá enquanto o passado não estiver resolvido. Apóstolo, por quê? Porque se você praticar hoje algo que praticava lá, o prazer vai te trazer uma saudade e de repente você volta para trás. Se você praticar hoje alguma coisa do que você praticava lá, a saudade te toma e você volta para aquele lugar novamente. A Bíblia vai dizer, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver qual texto que eu estou. A Bíblia vai dizer, no texto que nós lemos, no verso 4, diz assim, ó: então Abraão partiu. Então o quê? É interessante que quando eu falo, como eu disse aqui, a impressão para você é que Abraão ficou nada, 30 dias conversando com Deus sobre esse momento. Sim ou não? É ou não é? A impressão que dá é que demorou. A impressão que dá, porque nós iríamos ou não, nós estamos demorando a tomar essa decisão. A impressão é que Abraão se iguala a nós quando nós deveríamos nos igualar a Abraão. Irmão, eu quero te dizer que quando Deus pôs o ponto final na frase, Abraão saiu. O texto está dizendo, coloca aí meu filho, verso 3 aí para mim, por favor, do capítulo 12. Olha lá, ó, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Próximo. Então Abraão partiu. Irmão, não entenda. Não tem um texto dizendo, então Abraão foi orar. Então Abraão subiu o monte para testificar. Então Abraão conversou com Saraí. Não, irmão, não teve nada disso. Abraão voltou e falou assim: faz as malas, nós estamos indo embora. Eu sacrifiquei agora o meu passado para o Senhor. Você não entendeu? Então Abraão falou: faz as malas, vamos agora, porque eu sacrifiquei o meu passado para o Senhor. Sempre irmão, Abraão partiu, cara. Ele só foi. Ele não ficou pensando se será que foi Deus? Não, irmão, ele tinha um relacionamento com Deus ao ponto de saber que era Deus falando com ele. A decisão já estava tomada no coração de Deus. Apóstolo, como que o senhor sabe disso? Na cultura judaica, quando um judeu ouve a voz de Deus, irmão, ele não pensa, ele faz. Josué, você vai ter que rodear esses muros para que eles caiam ao final de um grito. Motiva o povo, fui. Moisés, toca com o cajado. Ok. Oi? É sem dúvida alguma. Não tem negociação, irmão. A voz de Deus precisa ser uma ordem inegociável na nossa vida. O problema é que nós negociamos. Só que existem pessoas que não negociam, sim ou não? Existem pessoas que não negociam, irmão. Existem pessoas entre nós que de repente você olha, a pessoa está fazendo um negócio, fala outro, e não para de crescer. Você fala, cara, o que é que esse cara tem de especial mais do que eu? Pronto, a audição da voz de Deus em tomada de decisão. Eu deixo para trás o que me agarra para o futuro. Já viu aqueles desenhos da Disney, né? Que tem um carinha que tem uma corrente amarrada com uma bolota que ele faz assim, ó, para rodar. O seu passado é isso aqui, irmão. O seu passado é aquela bola lá, ó. Você precisa sair arrastando ela não te deixa desenvolver. Só que a chave está na sua mão. A chave não está escondida, a chave não está na mão do carcereiro, a chave está na sua mão. Só que você prefere ficar agarrado àquele passado, te aprisionando, e não te deixa alcançar o amanhã.
Vamos lá. Sabe o que me intriga? Fala assim, apóstolo, o que te intriga? Saber o que é tão poderoso, valioso, ou até mesmo obscuro, que prende tantas pessoas ao passado, ao ponto delas nunca tomarem a decisão do futuro. Eu fico pensando, eu olho para algumas pessoas, sabe, do meio da nossa congregação, que a gente tem proximidade, e às vezes até mais distante, eu fico olhando e fico perguntando, cara, por que que essa pessoa não abre mão? Por que que essa pessoa não decide viver os planos de Deus para a vida dela? O que aprisiona tantas pessoas ao passado, ao ponto delas se tornarem, desculpe irmão, me perdoe mesmo a expressão, viciadas? Porque o passado é como se fosse uma pedra de crack na vida das pessoas. É um vício que vira e mexe, vai lá e mais um pouquinho daquele passado. A minha intriga é pensar, cara, por que que para algumas pessoas é tão difícil tomar a decisão que um dia eu tomei? Porque o dia que eu tomei a decisão por Cristo foi o dia em que eu percebi que todas as entidades que eu seguia não tinham poder contra uma. E quando eu falei, Senhor, se o Senhor der um jeito, eu vou te seguir o resto da minha vida, irmão, foi imediatamente, o demônio foi embora, e ele indo embora, eu me converti. E se você perguntar, apóstolo, quantas vezes o senhor pensou em voltar? Nunca. Apóstolo, então o senhor nunca foi decepcionado no evangelho por ninguém? Irmão, você não tem noção. Se eu fosse escrever um livro desse, eu teria um da grossura da Bíblia. Só que é algo que eu não aceito me aprisionar no passado. Porque senão eu perco amanhã. Deus estava dizendo a Abraão, sacrifica para mim o seu passado e vai. Jesus também fez isso. E eu vou caminhar agora para o final, entenda. Jesus também fez isso, da mesma intensidade. Lembre-se, Jesus disse, eu não faço nada que eu não tenha visto o meu Pai fazer primeiro. Jesus nunca fez nada que ele não tenha visto o Pai fazer, que ele não tenha ouvido o Pai falar. Jesus seguiu os passos do Pai, entende? Então note comigo, quando Jesus se encontra conosco, ou quando ele marca um encontro conosco, sabe o que ele quer? Sabe o que ele pede? O sacrifício do passado. Eu estou aqui para colocar um marco na sua vida entre antes e depois de mim. É você que decide se a partir de mim sua vida é outra ou se ela vai continuar sem mim do mesmo jeito que era. Quando o nosso encontro com Jesus acontece, a expectativa dele ao nosso respeito é essa. Apóstolo, que loucura. João capítulo 5, verso 1 diz assim, ó. Depois disso, havia alguns acontecimentos acontecendo, depois você lê o capítulo anterior que você vai entender. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, a porta de quem? Olha aí, estava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um momento da água se movimentar. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava as águas. O primeiro que entrava no tanque após as águas se agitarem, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente há 38 anos. Quantos anos? Segura aqui, vou voltar no texto, presta bem atenção. 38 anos preso ao passado. 38 anos preso de trás da frase vitimista, ninguém me ajuda. 38 anos por trás da frase, desculpa a verdade, mas está no esboço, depois eu te mando. Eu nunca tive um amigo verdadeiro. 38 anos
de decisão de ser quem era e ninguém mais. Outras pessoas ali também na mesma situação, porque esperavam as águas se movimentarem, mas nenhum estudo teológico prova que aquelas águas um dia se movimentou. Aqui, quando nós olhamos essa perspectiva, quando esse texto salta aos meus olhos, eu percebo algo. Jesus olhando para aquele homem e se perguntando: será que ele topa a decisão de amputar as pernas que não funcionam para umas pernas novas? Eu ouvi essa semana ainda: não queira dar cura para alguém que quer continuar doente. Aí, Jesus está diante dessa situação e no verso 6 nós vamos continuar. Quando Jesus ouviu e soube que estava enfermo tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? Do que vai adiantar, irmão? A pessoa está doente a vida toda. E você chega: eis que o Senhor te cura agora, em nome de Jesus. Pá! A pessoa continua do mesmo jeito. Torto. Todo mundo torto. Tortinho. Apóstolo, por que o senhor está falando isso? Jesus perguntou: você está disposto a sacrificar o seu passado? Você está disposto a sacrificar tudo que você viveu e nunca mais aquelas dores do passado te incomodar para o tempo de hoje? Cadê o Tiago? Cadê o Tiago da Poliana que estava aqui hoje? Oi? Chama ele lá para mim. Santo, santo, santo és o Senhor. Ele é o Deus da terra, o Deus do poder. Meu Deus do céu. Irmão, você não tem noção do que Deus está falando aqui. Vem cá, meu filho, corra, acelera seu passo. Quantos anos você tem? 41. 41 menos 38 dá quanto? 3. O que houve na sua vida com 3 anos de idade? Eu sei que você não vai se lembrar, mas você vai pesquisar na árvore genealógica da sua família e vai procurar o que aconteceu com 3 anos de idade com o Tiago. Porque hoje o Senhor está falando sobre um paralítico de 38 anos esperando com que as águas se movimentassem para ele ser curado. Jesus chega e pergunta para ele: você quer ser curado? Aquele homem estava diante do momento decisivo para uma outra vida ou continuar na vida que ele estava há 38 anos. A minha pergunta para você: você quer ser curado? Curado de quê, apóstolo? Eu não estou doente. Espera, entenda o que o Senhor está dizendo. Há mais de 38 anos, você faz uma pergunta para o Senhor: Pai, quando a minha vida vai mudar? Você está disposto a sacrificar o seu passado para que você tenha uma nova vida? Então pronto, faz isso. Faz esse mapeamento, porque hoje o Senhor te chamou de onde você estava para te dizer que não é porque você não é feliz hoje, é porque a felicidade que você espera do passado não pode alcançar agora. Em nome de Jesus, Pai. Eu sei, Senhor, que Ele vai atrás dessa história. Mas eu sei, Senhor, que Ele vive um momento chamado hoje, Pai. Ah, Espírito Santo, como o Senhor ama esse homem. Ah, papai, eu peço em nome de Jesus, Pai, assim como ele teve um coração de pai para cuidar do filho que não era dele. Cura hoje, Senhor, a orfandade. Em nome de Jesus, Pai. Cura hoje, Senhor, a procura dele, Senhor. Cura agora, Senhor, em nome de Jesus. Uma história, Senhor, precisa ser mudada. Ah, está tendo um encontro. Está acontecendo um encontro entre Jesus e o Tiago. Mas Jesus não quer o seu passado, Ele quer o seu futuro.
Não volta para servir, não. Senta aqui. O Senhor ainda vai falar. Jesus perguntou para aquele homem: você gostaria de ser curado? E o homem respondeu, note a resposta: eu não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando as águas se agitam. Olha o vitimismo: eu não tenho quem tome a decisão por mim. Nenhum de nós vai ter. Ninguém pode tomar por você a decisão que é sua. Ninguém pode sentar na cadeira que é sua. Ninguém pode ter uma vida transformada se a vida é sua. Alguém sempre chega antes de mim. Olha o que esse homem está, irmão. Esse homem está murmurando, chorando, vitimizando. Se nós estivéssemos perto, nós estávamos com dó dele, sim ou não? Jesus não. Jesus lhe disse: é aqui o ponto de decisão. Levante-se, pegue a sua maca e ande. A partir desta ordem, aquele homem não disse mais nada. Ele apenas creu. A partir daquela ordem, ele apenas creu. Olha o que a Bíblia diz. No mesmo instante, no mesmo, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu ainda no sábado. Hoje o Senhor tem algo para você após a sua decisão. Jesus, ele é tão lindo que quando ele quer levar alguém a uma decisão, ele vai no cerne, ele dá visão, ele mostra o sobrenatural. Nós percebemos que Jesus faz como Deus fez com Abraão. Sim ou não? Do mesmo jeito. A questão é que Abraão era a terra natal, os parentes e a família do seu pai. Esse homem era todo o passado dele. Você já parou para pensar quantas e quantas vezes esse homem se perguntou: pai, o que aconteceu no ventre da minha mãe para eu nascer do jeito que eu estou? Talvez ele sofreu um acidente, não se sabe. Vamos pensar: sofreu um acidente, ficou paraplégico. Deus, o que eu fiz? Qual foi o meu pecado? Não existe isso. Sabe o que uma vítima se torna vitimizando? Sim ou não? Uma vítima pior ainda. Ou você se levanta e toma sua maca e vai, ou continua na mesma vida que você está. Aqui na minha frente tem uma garrafa. Quantos perceberam a garrafa? E vocês ficaram olhando e curiosos. Falou nada, não fez nada. Após, por que eu não tomei decisão nenhuma? Porque tem medo de tomar decisão. Você ficou perguntando o que ia acontecer. Eu quero mostrar para você. Fique atento ao que vai acontecer com a garrafa. Pode chegar aqui.
Quantos de nós temos a oportunidade de experimentar aqui, meu filho? E não vê. E não sente. Por falta de uma decisão. A água esteve aqui todo o tempo. Sabe o que essa mensagem quer dizer para você? Jesus está em todo o tempo. Mas a decisão de beber dessa água é nossa. A decisão de ter um futuro é nossa. A decisão de deixar para trás o nosso passado é nossa. Se você não tomar essa decisão agora, talvez o amanhã não pode ser tão diferente assim. Eu queria pedir para você ficar de pé nesse momento.